E o fato é que nós vamos entrar num período, tendo essa última sessão, num período de recesso e, ao voltar, já nos encontraremos em pleno processo eleitoral. Então, alguns vereadores dessa casa, provocados a serem candidatos, acabaram declinando, e outros parlamentares aceitaram essa tarefa e acredito que procurarão tratar aqui e tocar os seus mandatos comprometidos aí com o mandato que de fato tem, não só com aquele que estarão disputando. Justamente por isso, essa casa, ela deve se dedicar muito mais no próximo período, porque pelo menos 1/3 de nós parlamentares, incluindo esse vereador, estará disputando o processo eleitoral. Portanto, com o fim das convenções, essas situações elas vão se definindo. Nesse momento, por exemplo, nós temos parlamentares aqui candidatos a deputados federais, outros deputados estaduais, e nós vamos precisar aqui, dialogando com a população de Campinas através da TV Câmara, dialogando dessa tribuna, ter a lucidez e o cuidado de não tratar esse espaço como sendo um espaço da disputa do que está por vir, mas que a gente possa, no campo da política, que nós possamos aqui, através dos nossos mandatos, demonstrar para a população também o processo de continuidade, que nós não vamos interromper o nosso trabalho. Nesse sentido, eu quero dizer que nós encerramos um semestre legislativo onde tivemos 95% das sessões interrompidas por falta de quórum, no momento em que nós podíamos debater a política com a cidade de Campinas. Como estabelecer esse limiar entre o que é um processo eleitoral, o que é nosso mandato, o que são as demandas da população, sem travar esse debate, sem ter esse tempo para poder dialogar, com transmissão da TV Câmara, assim, ocupando essa tribuna, ocupando o espaço de debate de uma casa que é essencialmente debate político, porque parlamento não tem sentido sem o debate político. Nós estamos na 40ª sessão ordinária, portanto, até a última foram 39 sessões ordinárias. 37 delas caiu no seu grande expediente por falta de quórum. Então, esse parâmetro eu trago, porque é um parâmetro para que as pessoas possam avaliar o desempenho que a casa está tendo, possa avaliar se um parlamentar proveniente dessa casa merece ou não ter a confiança do eleitor, a confiança da população, não só numa eleição de final de mandato, mas nas próximas. Então, é necessário que nós apontemos alguns diferenciais. Por exemplo, um diferencial que nós temos aqui, são 9 ou 10 candidatos dessa casa aos parlamentos, ao Parlamento Federal ou ao Parlamento Estadual. Há um único desses candidatos que é proveniente da bancada de oposição nessa casa. Pode parecer irrelevante, essa coisa de esquerda e direita não tem, a questão da oposição, X ou Y não tem, vota-se em nome, vota-se por aquilo que se faz na cidade, mas esse é um parâmetro importante porque o governo Jonas, ao criar 100 cargos comissionados nessa casa, teve ou não teve um amplo apoio da sua base de sustentação? Então, é um diferencial que está aí colocado. Nas diversas proposições de CPI nessa casa, com exceção da CPI das antenas, a CPI do transporte,
a CPI da dengue, a CPI do dentista fantasma. Quem assinou? É ou não é um diferencial para a população? Essas comissões parlamentares de inquérito, elas tinham ou não tinham objeto concreto? Um fantasma na cidade é ou não é um objeto concreto? Esse fantasma sendo remunerado pela administração é um objeto concreto. Agora, a CPI não foi instalada porque houve muita gente da base de sustentação que não assinou. Então, é um parâmetro para que as pessoas possam olhar para essas candidaturas propostas provenientes dessa casa e possam fazer as suas análises. Por isso, nobres vereadores, colegas da casa, será um período muito profícuo, difícil, porque nós temos que debater daqui, mantendo a coerência, não usando desse espaço para poder desequilibrar a disputa, porque está aí a justiça eleitoral, né, fiscalizando, às vezes mais, às vezes menos, mas fiscalizando, para que nós não desequilibremos a partir dessa tribuna. Agora, esses elementos têm que vir, porque, afinal de contas, a nossa atuação aqui é uma atuação também essencialmente política, que está diretamente vinculada. Quer dizer, se aqui, por exemplo, nós estamos e votamos tudo que o governo Jonas quer, propõe para essa casa, mesmo diante de um caos, muitas vezes na saúde, na educação, nós votamos aqui, por exemplo, passou pela casa, com ampla aprovação, o projeto de criação de mais cargos comissionados, é uma decisão que precisa ir para conta de quem está sendo candidato, porque, afinal de contas, seja na Alesp, na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional, nós, parlamentares, candidatos, queremos continuar, né, queremos continuar sendo parlamentares de um outro nível. Pela ordem, então, ou seja, seremos avaliados por isso. Por último, só fecho com isso, dizer o seguinte, eu quero também salientar aqui uma situação que amanhã muitos de nós viverão e terão que botar a mão no bolso um pouquinho mais fundo, quando passar pelos pedágios aqui do Estado de São Paulo. Eu quero destacar isso aqui, porque eu entendo que essa questão dos pedágios, ela tem a ver, primeiro, com a privatização do Estado, e segundo, com o aumento direto do custo de vida da população. Então, você aí, que está nos ouvindo, ou que está nos assistindo, sabe muito bem, você mesmo não tendo um veículo, você vai sofrer com a taxação dos pedágios impostas pelo governo a partir de amanhã. No ano passado, no calor das manifestações, para que não admitissem o reajuste direto na tarifa, o que ocorreu foi que o governo autorizou as concessionárias cobrar pelo eixo elevado dos caminhões, para poder compensar o suposto não reajuste. Agora, nós não podemos duvidar que o que foi aumentado através dessa estratégia incidiu diretamente no custo de vida do alimento, do vestuário da população, porque, afinal de contas, essa questão do transporte movimenta a economia. Eu quero trazer esse parâmetro e dizer que, mesmo sem me pronunciar diretamente, vou procurar utilizar no meu tempo, e, se possível, no tempo do debate político, do grande expediente, que essa casa precisa se dedicar a fazer com maior frequência, procurar trazer elementos que ajudem a população a definir, para além dessas propagandas maquiadas, para além dessas propagandas de TV, que são muito bem abonadas, mas, ao final das contas, enganam a população e vendem uma história que não existe.